Está no ar mais um episódio do Selva Cast, a selva de protagonistas e histórias que inspiram. Eu sou a Catiúcia Oliveira. E eu sou Bárbara Belém. Seja muito bem-vinda a mais um episódio. E aí, dona Bárbara, o que a gente fala hoje? Me conta. Hoje, se você assistiu o último episódio, né, você sabe que a gente estava falando um pouquinho sobre CPF, né? E a gente vai seguir esse bate-papo aí, fortalecendo ainda mais o seu CPF, o meu CPF, o nosso CPF, né, Catiúcia? E juntos, a gente vai aprender um pouco também sobre 7 pontos que eu e a Catiúcia considera essencial para você que está iniciando um negócio. Vamos lá, então? Tô ansiosa, hein? Porque, assim, todo aprendizado é bem-vindo e principalmente quando é para gerar lucro, né? Exatamente. E se você estava com a gente no último episódio, né? Já estamos pensando no próximo, Catiúcia. Assim. Se você estava com a gente no último episódio, você viu que a gente falou sobre a questão do autoconhecimento, né? Sobre a questão de você conhecer o que você quer, aquilo que você deseja fazer e conhecer ainda mais sobre você, para que o seu negócio ele possa ter ali por trás daquele CNPJ um CPF forte. E, Catiúci, você dá uma pincelada bem rapidinha para a gente sobre essa questão do CPF e o que a gente precisa para fortalecer o nosso CPF, bem rapidinho? Você precisa se desenvolver, né? Tanto a sua mentalidade, desenvolver a sua inteligência emocional, buscar o autoconhecimento, criar repertório, porque é muito importante. E só para frisar, essa questão de repertório é extremamente importante, Bárbara. O que é repertório? Repertório é o que você tem de bagagem, tá? É o que você pode transbordar em outras vidas e, inclusive, fazer dinheiro com isso. Então, você precisa buscar conhecimento, tá? Porque conhecimento, ele vai te dar repertório ali para você chegar em qualquer lugar, sentar em qualquer mesa e falar sobre diversos assuntos, tá? Isso é repertório e é muito importante que você desenvolva repertório ao longo do caminho. E pensando nisso, né, já está aí o nosso primeiro ponto que a gente considera essencial, né, Catiúci? Tenha mentores e aprimore o seu conhecimento. Exatamente. Invista em. Se você não tem essa bagagem toda, porque para a gente iniciar um negócio, para a gente começar algo próximo, a gente precisa ter bagagem, a gente precisa ter conhecimento, saber como fazer. Se Isso. você não sabe, invista em pessoas que vão te ajudar a alcançar esse objetivo. Perfeito, Bárbara. E assim, ninguém se desenvolve sozinho. É uma frase que eu sempre falo, caramba. Você, às vezes, você não tem um resultado ainda na sua vida porque você ainda não buscou ajuda. Não buscou ajuda de pessoas que podem te guiar nesse processo, pode facilitar o processo para você. Não é que as coisas vão. Porque, por exemplo, o mentor. O mentor, ele é um facilitador do caminho que você vai percorrer. Ou seja, às vezes, você gastaria muito tempo, você gastaria ali, vamos colocar uma margem aqui, 6 meses para ter um certo resultado, para fazer a sua primeira venda na internet, vamos supor aqui. Você gastaria uns 6 meses para fazer sua primeira venda na internet, tentando sozinho, quebrando cabeça. Quando você tem um mentor, você pode fazer a sua primeira venda ainda na primeira semana, né? Ainda no primeiro mês de mentoria. Então, isso é muito importante, porque você vai economizar tempo, você vai economizar, inclusive, dinheiro também, né? Porque quando você perde muito tempo quebrando cabeça com coisas sem resultado, você está perdendo dinheiro. Está perdendo tempo que você poderia estar produzindo dinheiro em outra coisa. Simples assim, né, Bárbara? Exatamente. Mas aí entra uma questão, né, Katia? Se a gente ouve, mas se eu investir no mentor, eu vou estar gastando dinheiro também. Eu poderia estar usando, guardando esse dinheiro e buscando outras formas de aprender. Beleza. Mas será que você tem tempo para isso? Será que o tempo que você vai gastar para você estudar, você não vai perder dinheiro também? E Eu não é digo isso gasto. por experiência própria, sabe, Catius? Vocês sabem que eu estou na fase de estruturação do meu negócio. Recentemente eu saí da CLT, então eu estou passando por todo esse processo de estruturar do zero, de organizar tudo que a gente vai estar falando aqui com vocês hoje. E um dos pontos que eu precisei buscar, gente, embora eu tenha cursos, eu tenha conhecimento, tem áreas técnicas que eu preciso saber. E uma frase que eu falei essa semana é o seguinte: eu não tenho tempo para errar e nem perder dinheiro. Por quê? Cada erro do meu serviço que eu cometo tem uma multa
tem algo que eu vou precisar pagar depois. Será que eu estou disposta a pagar esse preço? Será que eu estou disposta a pagar uma multa, sendo que eu poderia pagar para aprender e que vai ser usado para outros processos, para outros clientes? Então, vale a pena você pensar. Talvez seja caro você investir no mentor nesse primeiro momento, mas talvez valha a pena. O que que você pensa disso, Catiúcia? Olha, você falou muito bem, Bárbara. Falou pra gente que recentemente você saiu da CLT. E antes da gente seguir, eu já queria deixar para você, né? A gente falou de vendas, então assim, você precisa aprender a usar a CLT para sair da CLT. Sempre falo isso, gente. Use a CLT para sair da CLT. Às vezes a pessoa, ela tá, desculpa, às vezes a pessoa ela tá ali numa fase da vida dela que ela só quer, como se diz, reclamar da vida. Ela não está satisfeita com o resultado que ela tem, com o salário que ela ganha, com a vida que ela leva, com o tempo corrido, não tem tempo para família, não tem tempo para nada. Então, você precisa traçar outros caminhos. É isso que você quer para sua vida inteira? Não é? Ok. Então, vamos lá, vamos sentar, vamos Analisar. procurar um mentor, vamos estudar, vamos buscar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, vamos preparar esse CPF para que ele saia da CLT. Porque assim, não adianta você só simplesmente sair da CLT sem eira nem beira, né, Bárbara? Você precisa Exatamente. entender o que que você vai fazer depois dela. Você E precisa ter aí, pelo menos um direcionamento, né, de o que exato, que você vai fazer. E eu precisei fazer isso, sabe, Catiúcia? Eu exatamente. não saí da CLT assim, Do nada, do né? nada. Era Teve um algo preparo. que eu precisei me preparar. Queria ter saído depois, não queria ter saído no momento que eu saí, mas a gente precisa analisar as situações. Só que antes disso, eu já estava ali com uma mentoria por trás me auxiliando. E aí, o que que eu vou fazer depois? Como que eu vou me organizar? O que que eu preciso fazer? Como que vai ser? Então, eu já estava estruturando tudo isso para que eu saísse pelo menos com um direcionamento do que eu precisaria fazer depois que eu me desligasse 100% da CLT. E o nosso segundo ponto, Catiúci, é sobre isso. Saiba o que realmente quer fazer e por quê. Ou seja, eu queria ter saído depois da CLT, mas eu precisei sair antes. E por que que eu saí antes? Porque eu entendi o que eu precisava fazer, para quê, e eu entendi que isso era uma decisão que eu precisava tomar. Então, quando você sabe o que realmente você quer, o porquê que você está fazendo, você vai conseguir tomar decisões mais assertivas. E quando você tem um mentor ali por trás para te ajudar nesse processo, se torna um processo muito mais tranquilo, muito menos doloroso, porque não deixa de ser doloroso. Doloroso vai ser com o mentor ou sem o Se mentor. torna mais Se fácil torna o mais fácil, processo. exatamente. Porque sozinho o processo é mais duro, você tá andando ali como se fosse uma pessoa com uma venda numa selva sem direcionamento, ou seja, você tá indo, mas você não sabe o que que tem ali, você não sabe o que que você vai encontrar no caminho, o que que você vai fazer quando você encontrar alguma coisa ali, algum obstáculo. E o mentor, ele é um facilitador, tá? Hoje, por exemplo, o meu trabalho, eu uso isso como se diz, para facilitar a vida de outras vidas, ou seja, eu dominei um assunto, eu entendo de um assunto e hoje eu ajudo pessoas com esse assunto. E, é claro, eu ganho por isso. Então, é importante a gente ter essa noção, né, Bárbara, para estruturar de maneira bem assertiva, né, os nossos próximos passos, os nossos em busca, né, dos nossos resultados. E qual que é o terceiro ponto aí? Conta pra gente. Terceiro ponto, se você já está ali, iniciou o seu negócio, já realmente saiu da CLT. Só voltando a uma questãozinha rapidinho, Catiúcia, de falar desse terceiro ponto, sobre a CLT. Logo que eu saí da CLT, eu recebi muita mensagem de pessoas falando: Nossa, amiga, eu estou passando por uma fase muito difícil, porque eu ainda estou na CLT. Eu não sei se eu preciso sair ou não da CLT. E assim, gente, é, muitas pessoas, às vezes você tá passando por esse momento. Às vezes você tá na fase de que tá tudo uma bagunça, tá tudo tão complicado, tá tudo tão difícil. Será que você tem que sair da CLT? O que que eu digo para você? Pare, reflita. O que que você quer realmente fazer? Para que que você quer realmente fazer?
Faz sentido você sair ou você permanecer na CLT? Isso tem que casar com seus objetivos, tá? É algo que você realmente tem que parar de ouvir as vozes exteriores e ouvir você. Não adianta você ir pela cabeça de outras pessoas, pelo pensamento de outras pessoas. Por quê? No momento da dificuldade, só vai estar você. Então, é algo que você precisa ter a certeza do que você quer para você tomar uma decisão, tá? Perfeito. E o nosso terceiro ponto, defina missão, visão e valores do seu negócio. Então, se você já saiu da CLT, já começou o seu negócio, gente, isso é essencial para um CNPJ. E não só para um CNPJ, para o nosso CPF também. Entender qual que é a minha missão, qual que é a minha visão, qual que é o meu valor, é o que vai me fortalecer para que eu não me deixe abater por qualquer coisa. É um pouco parecido com o que a gente falou do CPF lá no episódio anterior, né? Crenças, princípios e fé. Aí aqui a gente já está Exato. falando de missão, Visão. valores e visão. Então, cada processo, né, que você vai estar colocando em prática, não que seja o mesmo, né, mas no CNPJ é algo mais estruturado, algo mais robusto, né, já pensando naquilo, nas vidas que você quer impactar e nos resultados que você quer gerar para os seus clientes. Exatamente. E quando a gente define isso, Catiúcia, é basicamente eu estar definindo o meu CPF também. O que que é a missão? Qual que é a crença da sua empresa? Por que que a sua empresa está iniciando? O Isso. que que ela, o que que ela vai fazer? Qual Qual que vai problema ela ser? resolve, Qual o né? problema ela resolve? Então, Exatamente. é dentro do marketing, né? Do marketing ideológico, a gente trabalha isso também, que é você definir qual é o seu o protagonista, qual é o sonho e quais são os desafios, né, que você ajuda esse protagonista a superar. Então, assim, é você entender literalmente quem é o protagonista para sua empresa. Porque você não é o protagonista aqui, tá? A gente está falando da sua empresa, portanto, o protagonista é o seu cliente, é o público que você quer atrair para sua empresa. Então, quais são ali os desafios que você ajuda essa pessoa a superar, né? Quais são os resultados que ela vai ter com o seu produto, com o seu serviço? Então, é um sonho, né? Um protagonista, um desafio e um sonho, que é o sonho que você ajuda ele a realizar. E assim, se você está construindo o seu CNPJ, alinhe ele ao máximo nas suas crenças, na sua fé e nos seus valores, tá? Porque de nada adianta, como a gente falou no episódio anterior, você querer vender algo em que você também não acredita, tá? Então, se você quer construir empresa, construa através de algo que você realmente goste de fazer e que essa empresa esteja alinhada também aos seus princípios, aos seus valores. Exato, porque se você for fazer algo que vai contra aquilo que você acredita, você não vai fazer isso por muito tempo, você pode ter certeza, porque em algum momento você vai se sentir frustrada, você vai se sentir vazio, você vai se sentir uma pessoa que não está sendo você no mundo, entende? Então isso por muito tempo não perdura, né? Não se mantém. É igual, por exemplo, esse mundo dos arquétipos, né? A pessoa hoje tem muito isso. Tem muitos mentores por aí enfiando as pessoas numa caixinha chamada de é porque o arquétipo do governante, do amante, do sábio é o que vende mais, você tem que ser isso. Aí a pessoa vai lá, ela entra dentro de uma caixinha e ela fica ali incubada, tentando ser alguém que ela muitas das vezes não é, ser alguém que fazer algo que ela não se identifica. E aí o que que acontece? Ela vai parar no meio do caminho porque ela não vai conseguir manter aquilo por muito tempo, porque não é ela. Tá indo contra o CPF dela, tá? Então, a nossa personalidade, inclusive, Bárbara, ela é um ponto de diferenciação muito importante no nosso negócio. A nossa. Tem duas coisas, tá? Que ninguém pode copiar de você. Duas coisas. E essas duas coisas, inclusive, você pode fazer muito dinheiro com elas, muito mesmo. Sua personalidade e sua história. Ninguém pode copiar essas duas coisas de você, tá? Ninguém, porque ninguém tem a história que você tem, ninguém viveu o que você viveu, ninguém tem a personalidade que você tem. Ou seja, você pode pegar
qualquer nicho. As pessoas falam, ah, mas que tá saturado, isso, todo mundo tá fazendo isso. Coloca o seu tempero. Quando você pega algo e você coloca a sua personalidade nisso, você se torna, né, autoral naquilo que está fazendo, independente se tem milhares de outras pessoas fazendo, né? Quando você Exatamente. foi escolher ser contadora, por exemplo, Bárbara, tenho certeza que você não olhou, ah, já tem milhares de contadores no mundo. Não, mas a contadora Bárbara, só você tem. Só você. Exatamente. E assim, isso é um diferencial que a gente traz, porque a gente escuta muito, Catiúce, falar que a contabilidade ela vai acabar, que a contabilidade é coisa do passado, só que não é, gente. A contabilidade, onde o contador ele fica ali focado só nos problemas, fechadinho no escritório dele, seja contabilidade ou seja qual for a empresa, ela vai sim chegar ao seu final. Mas se você se dedica, se você busca inovar, trazer coisas diferentes e colocar o seu tempero especial, isso faz com que você seja reconhecida em outros ambientes e que o seu nome esteja sempre sendo lembrado, tá? Então, se você vai iniciar o seu negócio, defina bem a sua missão, visão e valores. Por quê? Se você não tem isso bem definido, qualquer obstáculo vai te parar. Porque você não vai entender qual que é o propósito, para que o seu negócio está nascendo. Sempre que às vezes eu estou aqui com o meu escritório de contabilidade, vou ofertar um serviço para a Catiúce. Catiúce me disse não, eu vou lá e desisto. Por quê? Porque eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei qual que é a minha missão, eu não sei se a Catiúcia é realmente a minha cliente ideal, se ela não é. Então, você precisa ter isso bem definido. A Catiúcia me disse o não. Por qual motivo ela me disse o não? Foi porque algo que ela me disse realmente não estava alinhado aos meus princípios? Beleza. Então, é saber balancear, analisar o cenário, né? Porque assim, um não, ele não representa um fim, tá? E aí, qual que é o quarto passo, Bárbara? O nosso quarto passo é justamente isso. Entenda o seu público e a sua persona ideal. Qual que é o seu Isso. cliente ideal? Para quem que você está falando? Se você entendeu a missão, visão, valores, você sabe para que sua empresa existe e, consequentemente, você sabe com quem ela quer falar. Então, ter isso muito bem definido faz toda a diferença. Por quê? Eu vou deixar de me frustrar quando um cliente não ideal me disser um não. Exatamente. Até porque, por exemplo, Bárbara, você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você oferecer ele para a pessoa errada, vai ser apenas um produto qualquer. Então é igual aquela história, né? Você pode ser a joia mais linda, só que se você estiver num lugar onde você está empoeirada, tá ali jogada aos cantos, você tá sem brilho, percebe? Então, assim, não adianta você querer ofertar um produto X para um cliente A. Por quê? Porque o cliente ele não vai se identificar com esse produto, ele não precisa, ele não vê necessidade daquele produto. Então, não é que o seu produto seja ruim, mas é porque você está ofertando ele para a pessoa errada, tá? Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo assim, Bárbara, o meu posicionamento é isso. Eu não sou para todo mundo, né? A gente tem que ter essa noção que a gente não é para todo mundo, tá? Nem todo mundo vai se conectar comigo, nem todo mundo vai se conectar com você, e tá tudo certo. Só que eu preciso entender com quem eu quero me conectar, porque é aí que eu vou usar estratégias para direcionar a minha mensagem para as pessoas que vão se conectar com aquilo que eu tenho para oferecer, tá? Então, não é simplesmente você querer, todo mundo à sua volta, todo mundo comprando o seu produto. Por que não? Nem todo mundo vai se identificar e tá tudo certo. Então, defina a persona, defina quem são essas pessoas e cria ali uma estratégia para alcançar essas pessoas e atrair essas pessoas para sua base, tá? Exatamente. E o nosso quinto ponto, Catiúce, ele já é um ponto mais específico para você que quer fazer o seu negócio crescer, que você tem uma visão a longo prazo e sabe que esse negócio vai trazer grandes retornos, que é o registro de marca. Crie Muito uma importante. estrutura sólida, uma base firme, para que você possa, depois disso, começar a colocar a sua energia. Por quê? Não adianta eu demandar toda a minha energia para um negócio que lá na frente eu posso perder ele. Que foi o que a gente viu aí recentemente acontecendo, quase acontecendo com a Meta, né, Catiúci? Sim. Sobre ela não ter aquele registro de marca e ter uma empresa com o mesmo nome e tudo mais. Então ela precisou o quê? Gastar um grande dinheiro para conseguir
ter acesso à sua própria marca. E se você realmente vê potencial no seu negócio, vê que é algo grande, já começa com uma base sólida. Estruture o seu negócio, faça o registro corretamente, para que você não gaste energia em algo que depois você venha perder ou ter que gastar grandes recursos para conseguir de volta. Exatamente. É muito importante, tá? Mas claro que, vou avisar você, não se prenda a todas essas questões burocráticas no início, porque se você for analisar toda questão burocrática no início, você vai desanimar, tá? É muita coisa, né, Bárbara? Mas é um passo de cada Exatamente. vez. Você vai estruturando, você vai criando caixa para isso, e à medida que você vai criando o seu caixa ali, você vai tendo, né, recursos para investir mais pesadamente na sua marca, no seu negócio, tá? Mas isso é um passo de cada vez, tá bom? Exato. E é E sobre entender o momento que a isso, sua empresa tá, né, Catius? exatamente. Igual eu saí da CLT, mas já tem 10 anos que eu trabalho com a contabilidade. Então, durante aquele primeiro passo que a gente falou sobre a mentoria, eu ali alinhando com a minha mentora, a gente chegou a uma conclusão. Ela simplesmente falou para mim assim, falou: "Bárbara, pensa o tanto de tempo que você já está no mercado. Vale a pena você continuar da forma que você está fazendo ou você realmente precisa construir uma base mais sólida?" E qual foi a resposta? Então, assim, o que que eu quero para minha empresa? Qual que é a minha missão, minha visão, meu valor? Quais são os meus clientes? Onde eu desejo estar? Você precisa conhecer o seu negócio. Se você conhece bem o seu negócio, você sabe se é o momento ou não para você fazer isso. Gente, não adianta dar nenhum passo se você não se conhece, se você não conhece o seu negócio, porque senão você vai perder tempo e vai perder dinheiro. E o sexto passo, né? O sexto passo: tenha sistemas, ferramentas e uma rede de apoio que vai te auxiliar ali no seu dia a dia. Talvez para você não seja vantajoso investir em mão de obra, investir em outras pessoas para te ajudar. Talvez você é aí um microempreendedor individual que trabalha sozinho, mas que tem uma grande carga de trabalho, uma demanda muito grande. Vale a pena para você investir em um sistema ou será que é melhor você contratar mais uma pessoa? Então, entenda o seu momento e invista nas ferramentas e no apoio necessário que você precisa. Exatamente, show. E aí agora eu já tô querendo saber qual é o último passo aí. Gente, o último passo é igual o autoconhecimento, porém, um pouco mais forte, que é tenha resiliência e adaptabilidade. E para isso Show. você precisa do quê, Catius? É importante. A gente precisa do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para que você consiga se posicionar diante das dificuldades. Como a gente falou aqui nesse episódio no início, a gente falou no episódio anterior, empreender não é uma tarefa fácil. Vai existir muitos obstáculos, vai existir pessoas tentando te derrubar ao longo do caminho. Empreender é coisa de gente doida mesmo, tá? É coisa de gente que tem coragem, porque quem não tem coragem não entra para empreender, Quem não tem entendeu? coragem aponta o dedo na sua cara e fala que você está fazendo errado. Exatamente. Então, assim, no início é muito importante você ter essa visão, porque as pessoas vão te criticar demais, sabe? E outra coisa, Bárbara, que a gente vê muito é essa resistência, porque as pessoas elas querem a aceitação de todo mundo, que é o apoio de todo mundo, né? E o importante é que você entender que você não vai ter. E também, quer saber? A verdade é que as pessoas não são obrigadas a te apoiar. É você que tem que ter essa resiliência, essa performance, né, de buscar o que é seu, independente de aceitação de terceiros, tá? Porque, assim, às vezes, as pessoas vão começar a dar os passos no empreendedorismo e vai faltar essa aceitação, esse apoio, e aí ela vai querer parar. E empreender é uma montanha russa, né? Você vai ter que fazer por onde, vai ter que ser persistente, né? Porque senão você vai querer desistir e é aquilo que eu falei. Quanto mais você desiste, mais tempo você perde. O tempo que você perde desistindo é o tempo que você poderia estar usando progredindo, né? Você quer desistir de algo? Desista de tentar convencer as outras pessoas de que seu negócio vai dar certo. Só Exato. faça. As, Faça. as pessoas Ó, querem ver o resultado, né? depois que o resultado chegou, gente, eles não vão nem se lembrar que um dia eles te criticaram.
Aí é só você se contentar com o foi sorte. E para finalizar, né, Bárbara, qual mensagem final que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo, que quer começar a empreender, a vender o seu conhecimento, né? Fala aí. Realmente acredite em você, pare de ouvir a voz exterior e faça com que o seu negócio dê certo e faça com que vale a pena para você. Porque o principal beneficiado do seu negócio é você mesmo. Então, pare de ficar querendo a aceitação das outras pessoas. Se você acredita que dá certo, você sabe que vai dar certo, traça a sua rota e comece a fazer o que realmente é importante para o seu negócio crescer. É isso aí. E, para finalizar, quanto mais valor eu gero, quanto mais pessoas eu sirvo, quanto mais eu propago o meu trabalho, a minha mensagem, mais pessoas eu impacto e, consequentemente, também mais pessoas conhecem o meu trabalho. Então, se você quer escalar o seu negócio, use a internet a seu favor, comece a se posicionar na vida e nos negócios, tá? Para que você use aí todo o repertório que você tem, toda a bagagem que você está carregando para fazer dinheiro com isso, tá bom? Então é isso e até mais. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.